Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 54, do versículo 1 em diante. Salva-me, ó Deus, pelo teu nome, defende-me pelo teu poder. Ouve a minha oração, ó Deus. Escuta as minhas palavras. Estrangeiros me atacam, homens cruéis querem matar-me, homens que não se importam com Deus. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Recaia o mal sobre os meus inimigos, extermina-os por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, pois ele me livrou de todas as minhas angústias, e os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. O Senhor salvará seu povo, com seu poder e sua força os defenderá. O Senhor tem ouvido as suas orações e escuta o que dizem, pois homens orgulhosos, cruéis e que não querem saber de Deus tentam matar, destruir o povo do Senhor. Mas Deus é nosso ajudador, o Senhor é nosso protetor. Que o mal dos nossos inimigos caia sobre eles mesmos, como o Senhor prometeu que acabaria com eles. E de boa vontade, nós, teu povo, te louvaremos e ofereceremos sacrifícios, Senhor, porque tu és bom. O Senhor nos livra de todas as nossas aflições e veremos a derrota dos nossos inimigos. Agora, capítulo 55, do 1 em diante. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e briga na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava a agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, sendo muitos os que estão contra mim. Deus que reina desde a eternidade me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, fará descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. No momento em que nos sentimos perturbados por nossos pensamentos, atordoados, quando o momento, a situação que estamos passando é tão complicado, parecendo não ter resolução diante do caos, do barulho do inimigo, da gritaria dos ímpios, que irados mostram sua raiva, rancor contra nós, quando estamos com o coração acelerado, com medo, às vezes até mesmo com crises de ansiedade, crises de pânico, crises existenciais, aquele momento em que tudo o que desejamos é fugir disso tudo, sumir, ser tirados disso. O Senhor escuta a nossa oração, não ignora a nossa súplica. Ouve e responde. Nesse momento ele está conosco. Às vezes parece que ele não está ouvindo. O peso é tanto, o cansaço, desânimo, mas ele está no controle de tudo. Ele vai agir no momento certo, vai destruir nossos inimigos e os ímpios, vai deixar eles confusos. Às vezes é até mesmo alguém próximo a nós, um amigo, um amor, um familiar, e pensamos, se fosse um desconhecido eu poderia aguentar, mas acho que isso não vou suportar. Devemos clamar a Deus, pois Ele nos salvará. Quando choramos angustiados, Ele ouve nossa voz. Ele não vai permitir enlouquecermos, nem sermos destruídos ou sucumbirmos. Ele nos guardará ilesos. Deus que reina desde a eternidade nos ouve e castigará os que jamais mudam sua conduta, pois não tem temor de Deus, aquele que se volta contra quem tem uma aliança, violando o acordo.
Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está em seu coração. Fala uma coisa, mas dentro do coração tem outra. Suas palavras parecem boas e suaves como óleo, porém são afiadas como punhais e ferem. Ou seja, fala com intenção de ferir, mas disfarça como se não fosse a intenção. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Até mesmo no momento de trevas o Senhor está. Mas Deus fará descer a cova da destruição aqueles assassinos traidores. Não viverão a metade dos seus dias. Nós, porém, devemos confiar em Deus. Agora, capítulo 56, do 1 em diante. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá me fazer o simples mortal? O tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixará escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. Confio em Deus, cuja palavra louvo, no Senhor, cuja palavra louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, e a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Quando estamos com medo, devemos lembrar e confiar em Deus, mesmo que estejamos sendo pressionados, acusados, caluniados. Pois o que poderá fazer um simples mortal? Eles conspiram contra nós, ficam à espreita, vigiam, mentem a respeito, mas Deus não deixará escapar impune os perversos. Em sua ira os derrubará, ainda que sejam numerosos como uma nação. O Senhor registra nosso lamento. Ele recolhe nossas lágrimas em seu odre. Tudo está anotado em seu livro. Nossos inimigos retrocederão quando clamarmos ao Senhor. Em Deus confio e não temerei. Que poderá fazer-me o homem? Cumprirei meus votos que te fiz, Senhor, e te apresentarei minha oferta de gratidão. Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçar, para que eu ande na tua luz, Deus que iluminas os vivos. Agora capítulo 57 do 1 em diante. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, sua língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Prepararam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acorde em harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Nosso refúgio está em Deus, nele nossa alma se refugia. À sombra de suas asas ficamos até que passe o perigo. Clamamos ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seu propósito para conosco, ao Deus que nos envia a salvação dos céus, que põe em fuga nossos inimigos. Ele envia-nos seu amor e fidelidade. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Meu coração está firme, ó Deus. Eu te louvarei, ó Deus, entre as nações, pois teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Agora capítulo 58, do 1 em diante. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como o veneno de serpente, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões. Desapareçam como água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem força suas flechas. Sejam como a lesma
lesma que se derrete pelo caminho, como feto abortado, não vejam eles o sol. Os ímpios serão varridos antes que as suas panelas sintam o calor da lenha, esteja ela verde ou seca. Os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Será que vocês realmente são tão bons assim? São justos? Será que vocês, homens, julgam retamente para questionarem por que Deus faz ou não faz algo? Não, no coração vocês tramam a injustiça. Quando ninguém está olhando, planejam o mal, e depois de planejar e tramar, suas mãos o fazem. Espalham a violência pela terra. São assim desde sempre, desde novos, desde que nascem. Os ímpios erram o caminho desde o ventre. Os desejos do seu coração são maus. Seu veneno é como veneno de serpente. Tapam os ouvidos para não ouvir a verdade. Ignoram a repreensão. Desaparecerão como água que escorre. Quando empunharem o arco, caiam sem forças as suas flechas. Ou seja, que o mal que tentam fazer não dê certo. Serão como lesma que se derrete pelo caminho. Como feto abortado não verão luz. Os ímpios serão varridos quando estiverem distraídos e despreparados, até mesmo comemorando suas maldades. E os justos se alegrarão quando forem vingados. De fato, os justos têm a sua recompensa, ou seja, realmente vale a pena ser justo. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Agora, capítulo 59, do 1 em diante. Livra-me dos meus inimigos, ó Deus, põe-me fora do alcance dos meus agressores, livra-me dos que praticam o mal e salva-me dos assassinos. Vê como ficam à minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor. Mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me. Levanta-te para ajudar-me, olha para a situação em que me encontro. Ó Senhor Deus dos exércitos, ó Deus de Israel, desperta para castigar todas as nações, não tenhas misericórdia dos traidores perversos, eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. Vê que ameaças saem de sua boca, seus lábios são como espadas, e dizem: quem nos ouvirá? Mas tu, Senhor, vai rir deles, caçoarás de todas aquelas nações. Ó tu, minha força, por ti vou aguardar. Tu, ó Deus, és o meu alto refúgio. O meu Deus fiel virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos, mas não os mate, ó Senhor, nosso escudo, senão o meu povo os esquecerá. Em teu poder faze-os vaguear e abate-os. Pelos pecados de sua boca, pelas palavras de seus lábios, sejam apanhados em seu orgulho, pelas maldições e mentiras que pronunciam. Consome-os em tua ira, consome-os até que não mais existam. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa Jacó. Eles voltam ao cair da tarde, rosnando como cães e rondando a cidade. À procura de comida perambulam, e se não ficam satisfeitos, uivam. Mas eu cantarei louvores à tua força. De manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Ó minha força, canto louvores a ti. Tu és, ó Deus, o meu alto refúgio, o Deus que me ama. O Senhor nos livra dos nossos inimigos, que nos cercam, mesmo quando não fizemos nada, nem estamos em pecado, pois o objetivo do nosso inimigo é nos destruir. Às vezes coisas acontecem mesmo quando estamos fazendo tudo certo, mas o Senhor levanta-se para nos ajudar. Ele olha para a nossa situação, ele irá castigar todas as nações, sem misericórdia dos traidores e perversos que buscam fazer o mal às escondidas, ao anoitecer, para não serem vistos. O Senhor vê as ameaças que saem de suas bocas, e quando pensam: quem me ouvirá, ou verá isso? Afinal, pensa estar escondido, mas o Senhor rirá deles. O Senhor é a nossa força, por ele devemos aguardar. Ele é nosso alto refúgio. O Senhor Deus é fiel e virá ao nosso encontro e permitirá que a gente triunfe sobre os nossos inimigos. Em seu poder faze-os vaguear e abate-os. Pelos pecados de sua boca e pelas palavras de seus lábios serão apanhados em seu orgulho. Pelas maldições e mentiras que pronunciam, serão consumidos pela ira de Deus, até que não existam mais. Então se saberá até os confins da terra que Deus governa seu povo, e cantaremos louvores à força do Senhor. Louvaremos sua fidelidade, pois ele é nosso alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Nossa força, o Deus que nos ama, merece nosso louvor. Agora capítulo 60, do 1 em diante. Tu nos rejeitaste e dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, mas aos que te temem deste um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filistia dou meu brado de vitória.
Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e ele pisoteará os nossos adversários. O Senhor sacudirá a terra e abrirá fendas, mas a restaurará para que não desmorone. O Senhor faz seu povo passar por provas e por tempos difíceis, mas não permite a gente desmoronar. Ele fere e ele mesmo cura. Deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que o temem, ele sempre avisa, sempre dá escape para que fujam das ciladas. Ele nos salva e nos responde, ele nos liberta porque nos ama. Dá-nos ajuda contra os nossos adversários, Senhor, pois só tu pode nos socorrer. Inútil é o socorro dos homens. Só com Deus conquistaremos a vitória e ele pisoteará nossos adversários. Até o próximo vídeo. Tchau!